eu quis colocar esse vídeo, que vai ser basicamente a introdução daquilo que nós vamos falar hoje. Deus havia preparado uma coisa, mas eu vou trocar um pouquinho. Sei que é importante falar sobre isso. Não precisa abrir, mas que você escute o que diz a palavra do Senhor. Jeremias capítulo 29, versículo 13 e 14. Versículo 14 diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Versículo 15. Vós dizeis: o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia. Mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita na cidade, vossos irmãos que não saíram convosco para o exílio. Assim diz o Senhor dos exércitos: eis que enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, e falo-eis com a figos ruins, que de ruins que são, não se podem comer. Queridos, eu quero, antes de passar a mensagem, eu quero dizer uma coisa importante. Eu tive um sonho há uns dias atrás, e esse sonho eu me vi num campo bem grande, muito grande. E esse campo, ele havia perdido a vida. Ele estava seco, muito seco, mas muito seco, ao ponto de você pisar no campo e aquela grama, aquela coisa seca desfazer no meu pé, como se fosse pó. E eu olhei aqui a base do campo e fui levantando os olhos, e os campos estavam todos secos. E de repente eu vi algo que Deus mostrou para mim, urnas ou caixões, vários caixões nesse campo, vários depositados um do lado do outro. E quando eu levantei os olhos assim, Deus vinha fechando a cada um e a cada um. Foi fechando, e foi fechando. Eu não havia entendido o porquê de tudo isso, mas depois, falando um pouco com Deus, eu comecei a entender algo daquilo que Deus quer para as nossas vidas e de tudo aquilo que Deus ainda há de fazer para conosco. Eu quero trazer para você, dentro desse sonho, uma palavra que Deus colocou no meu coração, e Ele colocou aqui agora. Sobre essa palavra, eu falei do versículo 3, mas nós vamos falar Jeremias 33, do versículo 1 em diante. Se você quiser acompanhar. Mas eu quero que você acompanhe e que você veja exatamente o que acontece hoje. Versículo 1 diz assim: veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo, olha só que interessante, assim diz o Senhor, que fez estas coisas, o Senhor que as formou para estabelecer, Senhor é o seu nome. Queridos, diante de tudo o que eu vi nesse sonho, diante de tudo isso que me apresentou, Deus colocou no meu coração dizendo, independentemente do que você está vendo, independente do que você está sentindo, independente do que você está passando, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor.
Não sei se essa mensagem vai servir para você hoje, mas eu espero que sirva. Eu espero que ela fale ao seu coração, porque talvez você esteja passando por momentos muito difíceis, muito complicados, seja pessoal, espiritual, na sua casa, familiar. Mas aqui diz que o Senhor que as forma para estabelecer, o Senhor Deus, nosso Deus, Ele nos formou para que nós possamos estabelecer aonde quer que nós estejamos o nome dEle, declarando que Ele é o Senhor. Não existe outra forma. E Ele continua dizendo: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Uma das coisas que me chama a atenção é que para estabelecer o nome do Senhor, para estar fortalecendo o nome do Senhor, aonde quer que nós estejamos, nós não conseguiremos se nós não invocarmos, se nós não clamarmos para que Ele responda e anuncie coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Não podemos tentar colocar Deus ou implantar Deus em um lugar onde não tenha oração, onde não tenha invocação a esse Deus. Um povo que não clama é um povo que não sabe ter relacionamento com Deus. E quando nós clamamos e quando nós invocamos, não só no domingo, mas em todos os dias da nossa vida, quer aonde a gente esteja, se nós clamarmos a Deus, Deus vai estabelecer o reino dEle e o nome dEle será glorificado, independente de situações, condições, chefe que está do seu lado, pessoas que estão jogando contra você, pessoas que fazem você caminhar que nem caranguejo, não importa, mas se Deus está dizendo: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, eu tenho certeza que se eu invocar o nome do Senhor, Ele vai me responder e vai anunciar coisas grandes. O nosso Deus é grande. E se você crer na grandeza de Deus, prepare o teu coração para receber coisas grandes de Deus, e não coisas pequenas. Mas lógico, precisamos começar com pouco, mas Deus sempre quer dar abundância, porque senão a Bíblia estaria mentindo, quando Jesus diz, em João capítulo 10, versículo 10, diz: o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e acaba aí? Não, vida em abundância. O problema é que muitas vezes nós não estamos vivendo a vida abundante que nós podemos viver. E isso impacta na minha vida e impacta nas pessoas que estão ao meu redor. Porque se eu não estou fazendo o que Deus quer que eu faça, se eu não estou invocando a Deus, se eu não estou buscando a Deus, como eu vou fazer com que o nome dEle seja estabelecido e o seu reino seja estabelecido? Existe uma incoerência. Versículo 4: porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas dessas cidades e das casas dos reis de Judá que foram derrubadas para a defesa contra as trincheiras e a espada. Israel estava passando por uma luta muito grande, eles estavam voltando do exílio, eles iriam voltar do exílio, e as coisas estavam tudo degringolando, as coisas estavam tudo acontecendo de errado para o povo, estava tudo acontecendo de errado, tudo acontecendo de errado. Tudo que eles queriam fazer não dava certo. Jeremias orientava o povo fazia o contrário. Jeremias falava com o povo fazia o contrário. Jeremias é conhecido como profeta chorão, porque ele falava para o povo não obedecia, ele ia chorar. Ele entrava dentro de uma caverna e ia chorar, porque o povo não fazia o que Jeremias estava dizendo. Versículo 5: quando se der a peleja contra os caldeus, para que eu os encha de cadáveres de homens feridos por minha ira e meu furor, porquanto dessa cidade escondi o meu rosto, por causa de toda a sua maldade. Olha só, querido, existe uma coisa muito interessante, olha, está lá na tela. Olha só: eu ocultarei dessa cidade o quê? O meu rosto. Aí o pessoal coloca o melzinho na boca e depois tira, né? É tão bom quando está vendo ali. Mas olha só, ele vai o quê? Esconder o seu rosto. Por que Deus vai esconder o rosto? Porque Deus não se compactua com as coisas erradas. Deus não se compactua quando eu divido ou quero dividir
a minha vida com a vida, ou com alguma outra coisa que Deus pede para que eu exclusivamente seja dele. Seja dele. Então, o fato desse sonho é muito interessante, porque era muito deserto, era muita coisa que virava pó e sumia, as coisas iam sumindo. Mas olha só interessante, versículo 6: eis que lhe trareis a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. O que ele fez antes, no versículo, em 29:13? 29:13, ele fala o quê? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a sua sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu vos lancei. Ou seja, Deus quer mudar a nossa história, Deus quer mudar a nossa vida. Deus tem coisas maravilhosas para nos presentear, não é para dar, é para presentear. O problema é que eu estou querendo o presente sem antes invocar o nome do Senhor, sem antes ter relacionamento com Deus. Ele não vai dar, irmãos, e é por isso que nós desanimamos. É por isso que a gente fica gelado, frio, porque a gente quer uma coisa que ainda nós não estamos praticando. E se eu praticar o clamor, se eu invocar o nome do Senhor, Ele vai responder e Ele vai anunciar coisas grandes e ocultas. Ele vai, porque Ele é poderoso para fazer isso, irmãos. Olha só o que diz no versículo 11, um pouquinho antes do versículo 13 de Jeremias 29. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Em Efésios capítulo 3, versículo 20 diz: ora, aquele que é fiel para fazer infinitamente mais, segundo tudo aquilo que nós pensamos pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. Esse é o fato. Como é que eu vou receber o poder e entender que Deus tem coisas maravilhosas para mim, se eu não estou invocando o Deus que pode me dar poder para vencer o mal e ser uma bênção e fazer com que a prosperidade chegue? Não estou dizendo aqui de prosperidade financeira, estou falando de prosperidade espiritual. Muitas vezes nós estamos morrendo, nós estamos caídos, nós estamos desanimados, porque nós estamos colocando Deus de lado. Colocamos Deus em segundo plano. O primeiro plano está com tudo na nossa mente, e o segundo plano é Deus. Mas preste atenção, Deus falou que os planos do Senhor, dele, é de paz. E por que nós estamos fazendo guerra? Por que eu e você nós estamos fazendo guerra? Porque muitas vezes, eu e você, nós estamos querendo fazer as coisas porque nós queremos, não é porque Deus mandou. Quando você lê Efésios 3:20, eu vou ter oportunidade de pregar sobre isso. Ali, a vontade sua cai por terra. Você sabe por quê? Porque lá está dizendo, segundo, conforme o poder do Senhor que opera em nós. Se Deus está agindo em mim, não é mais as minhas vontades, são as vontades dele. Não são mais os meus planos, são os planos dele. Agora olha só, diante daquilo do sonho que eu tive, são pessoas que estão mortas espiritualmente. E Deus falou assim: chega disso. O plano que eu tenho para você é plano de paz e não de guerra. É plano de trazer prosperidade e abundância e não de sequidão. E não de sequidão. Ele continua dizendo: eis que lhes trarei a ela, Jeremias 33:6, trarei a ela saúde e cura e os sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Aonde está isso, irmãos? Aonde que tem abundância de paz e segurança? No mundo? Aonde que é? Aonde? Em Deus.
Então por que eu não estou buscando Deus conforme Ele pede que a gente faça? É por isso que muitas vezes a gente está em guerra, e a gente não está entendendo o que Deus tem para nós. Eu vou dizer para você, a gente pode estar até enfermo aqui, mas eu creio no que Deus falou aqui, porque Ele cura, Ele sara. Se você está ferido espiritualmente, Deus sara. Se você precisa de cura na tua alma, Deus cura. Se você precisa de libertação, Deus liberta, porque Ele precisa ver cada um dos seus filhos cheios do poder do Espírito Santo. E se não for assim, o que adianta nós estarmos aqui todos os domingos? Versículo 7: restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. É preciso voltar ao primeiro amor. Qual foi o dia da sua conversão, irmão? O dia da sua conversão foi o melhor dia da sua vida. Volte naquele dia e comece a lembrar o que Deus fez naquele dia maravilhoso. É aí que nós somos sarados, é aí que nós começamos a ver as obras de Deus sendo realizadas, ou nós procuramos realizar a obra de Deus. Por quê? Porque Ele está dizendo aqui, restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. É necessário voltar urgentemente para a cruz. É urgente voltar para a cruz, irmãos. É urgente voltar para a cruz. Talvez você esteja andando, sem rumo, sem projeto de vida, sem entender o seu propósito, sem entender o que você precisa fazer na sua vida. Hoje Deus está dizendo: eu quero restaurar a sua vida, eu quero restaurar a sua sorte, eu quero mudar a sua vida, eu quero mudar a sua família, eu quero mudar você, porque eu quero te curar, eu quero trazer saúde espiritual para vocês, porque vocês são especiais para mim. É Deus falando para um povo. Ele falou para o povo de Israel, e Deus está me usando para falar para você que é filho e filha do Senhor. Ele quer mudar a sua vida, Ele quer encher você do poder do Espírito Santo. E olha o que diz aqui: purificá-los-ei de toda a sua iniquidade com o que pecaram contra mim, perdoarei todas as suas iniquidades com o que pecaram e transgrediram contra mim. Versículo 9: Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória entre todas as nações da terra, que ouviram todo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Sabe o que está dizendo aqui? É uma coisa simples. Ele está falando de Jesus Cristo, que de Jerusalém ia sair o rebento, ia sair Jesus, Ele cumpriu tudo isso lá. Mas presta atenção, irmãos: Jerusalém me servirá. Vamos trazer para os nossos dias hoje. Quem é Jerusalém? Quem é Jerusalém? A igreja. É eu e você. Você crê que você é a igreja de Deus? Você crê que você faz parte da igreja de Deus? Se você crê que você faz parte de Deus, da igreja de Deus, você servirá a Ele, porque você tem um nome que você ama, você tem um nome a qual você busca e clama, que é o nome de Jesus. E você precisa servir esse nome por louvor e glória entre todas as nações. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você: pode ser que isso aqui, esse lugar esteja deserto. As cadeiras, muitas aqui estão vazias. Mas eu acredito no que diz a palavra do Senhor. Eu acredito na palavra que Deus colocou aqui nessa noite para nós. Entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Queridos, como igreja nós precisamos buscar a Deus para que Deus possa nos identificar, fazer com que nós entendamos que nós temos um Deus que tem planos de paz e não de guerra. A igreja pode estar vazia, mas Deus está aqui. A igreja pode estar com 2, nós estamos aqui. A igreja pode estar com 3, nós vamos estar aqui, porque a palavra do Senhor diz: aonde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. Se você não crê, eu creio, Deus está aqui, irmão.
Deus está aqui. Aqui se reúne um povo que em breve tempo, e em logo, muito breve, as pessoas vão espantar, elas vão ficar com os ouvidos ardendo por saber que aqui tem um povo que teme o nome do Senhor, que vai fazer as obras do Senhor, e que tudo aquilo que Deus tem para este povo que se reúne aqui é plano de paz e de prosperidade. Irmãos, é simples. Olha só o que diz o versículo 10. Assim diz o Senhor: neste lugar que vos dizeis que está deserto. Gente, tem muita cadeira vazia aqui, tem muito deserto. Você concorda? Que poderia estar cheia, que poderia ter gente. Você crê nisso? Você não crê? Essas cadeiras poderiam estar cheias, não poderiam? Poderiam. Neste lugar que vos dizeis que está deserto, sem homens, nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de júbilo e de alegria. Meu irmão, minha irmã, eu vou ouvir aqui neste lugar voz de júbilo e de alegria. Não sei você, mas eu vou. Pode ter aqui só 3, mas a gente se engana que só tem 3. Os anjos do Senhor estão aqui, e um coro angelical se levantará aqui para glorificar o nome do Senhor. Porque aqui está dizendo que ainda se ouvirá a voz de júbilo e de alegria, e a voz do noivo, e a de noiva, e a voz dos que cantam. Rendei graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom. Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amados, nós precisamos entender isso. Quando a gente vem para a igreja, independente se vai estar cheio ou não, se vai estar lotado ou não, eu estou aqui para render graças ao Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Eu estou aqui porque eu quero participar das vozes de júbilo e de alegria, para dizer que Deus é bom em todo tempo, e independentemente de qualquer coisa que possa estar acontecendo conosco. Mas para fazer isso, eu preciso invocar o nome do Senhor, eu preciso clamar ao Senhor na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, para quando você chegar no domingo, você chegar aqui explodindo da presença de Deus, com o teu coração aquecido, com a tua vida cheia do poder de Deus, cheia da presença de Deus, que aí quando você chega na casa de Deus, você faz parte de um coro de anjos que louvam e bendizem o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que está errado, irmãos, é que nós clamamos ao Senhor só no domingo, esquecemos dele na segunda, esquecemos dele na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, e chega no domingo. A gente chega aqui de que forma, irmão? De que forma que a gente chega? Na igreja você tem que chegar cheio, e conforme que a gente chega, vazio. E nós precisamos entender que Deus quer que a gente faça exatamente o que diz a continuação do versículo 11: e dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra como no princípio, diz o Senhor. Deus quer restaurar a nossa vida, Deus quer restaurar a nossa casa, Deus quer restaurar a nossa igreja, Deus quer restaurar o lugar onde você trabalha. E quem precisa fazer isso não é o pastor, é você, porque você está no seu trabalho, você está na tua casa, e você precisa se levantar diante de Deus e invocar o nome do Senhor para que Ele responda em tudo aquilo que você precisa fazer nessa noite e durante a semana, irmãos. Se nós não orarmos, se nós não buscarmos, se nós não entendermos que Deus quer mudar a nossa história, nós vamos continuar nos desanimando, frustrando com todo tipo de fato
ou atitude que possa chegar até nós. Deus não quer isso, irmãos. Ou você serve a Deus, ou você serve a Deus. Não adianta você vir na igreja para falar, eu vou lá porque senão o pastor vai ficar triste. Por dois motivos. Primeiro, eu não sou dono de ninguém. Já cansei de falar isso. As ovelhas pertencem a Deus. A segunda coisa, eu não mando em ninguém, porque quem manda em você é Deus. Eu apenas dou orientação naquilo que você precisa fazer durante a semana. E muitas vezes nós aqui estamos todos os domingos, mas o nosso coração fica duro e a gente não entende que Ele quer restaurar a nossa vida. Ele quer restaurar a nossa família. Ele quer restaurar a nossa sorte. Você sabe por quê? Porque, irmãos, nos últimos dias o amor de muitos se esfriarão. Eu já venho falando isso desde a Ágape. Quem era da Ágape lembra desses versículos que eu venho falando. Irmãos, tomem cuidado, porque nos últimos dias o amor de muitos vão se esfriar. O amor de muitos vão se esfriar. Tome cuidado, irmãos, porque tudo o que você vai fazer precisa refletir a glória, a graça e a honra de Deus. Não é da igreja, não é do pastor, mas é de Deus. Versículo 12, assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda neste lugar que está deserto, sem homens, sem animais, e em todas as cidades, haverá morada de pastores que façam repousar os seus rebanhos. Queridos, aqui é morada, aqui será morada, de onde as ovelhas chegarão para encontrar repouso, descanso, para que você se sinta renovado, para que você saia daqui alicerçado na presença de Deus, e com isso você possa continuar a segunda-feira na presença de Deus, na terça-feira na presença de Deus, na quarta-feira na presença de Deus, na quinta-feira na presença de Deus, na sexta-feira na presença de Deus, no sábado na presença de Deus, e quando você voltar no domingo, na presença de Deus. Queridos, não tem como mudar isso. Seria utopia eu falar para você: olha, a palavra diz, ora aquele que é fiel, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, segundo tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós, a ele seja a honra, a glória e louvor para todos sempre. Nossa, amém, irmãos, vai na paz, que saiu o versículo para a sua vitória. Não é, irmão. Deus pede várias coisas antes, e uma das coisas que Ele pede é que eu preciso invocar o nome dEle, eu preciso estar buscando a Ele, para que Ele anuncie coisas grandes e ocultas. E eu vou dizer para você, existem coisas grandes e ocultas, que ainda não foram reveladas para nós, porque nós não tivemos a ousadia de invocar o nome do Senhor. Lembra o que eu falei na semana passada? O que eu falei que eu queria fazer, irmãos? Viver o sobrenatural de Deus e o extraordinário de Deus. Para viver o extraordinário de Deus e o sobrenatural de Deus, você precisa invocar o nome do Senhor. Você precisa buscar o nome do Senhor. Você precisa entrar no teu quarto e fechar a tua porta e orar a Deus, para que em secreto o teu Pai que te vê em secreto fale contigo. Queridos, quando nós oramos e fazemos algumas orações como essa, Deus fala assim: é bonitão, tá bom, então você quer viver o sobrenatural, então vou fazer você viver no sobrenatural. E chibatada em cima de chibatada, pancada em cima de pancada, e Deus vai movendo a sua mão, porque eu cansei de viver no natural, irmãos. Eu cansei de viver no natural. Versículo 13. Nas cidades da região montanhosa e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém e na cidade de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos de quem os conte, diz o Senhor. Deus pode trazer muitas pessoas para este lugar. Deus pode. Mas sabe o que nós precisamos fazer em primeiro lugar? Dobrar os nossos joelhos, clamar ao Senhor dizendo: Pai, pequei contra Ti e contra Ti somente, perdoa os meus pecados,
Sara a minha terra, sara a minha vida primeiro, Senhor. Não quero que o Senhor saia do outro, sare a minha vida. Mexa comigo primeiro. Senhor, se o Senhor quiser abrir agora a minha vida, abra e aponte tudo aquilo que precisa ser mudado na minha vida. Quando você faz isso, Deus entra com a providência. Deus começa a mudar você e consequentemente, aí você se levanta como Davi se levantou. Davi pecou, irmão? Pecou bastante. E não foi pouco que Davi pecou não. Davi pecou muito. Mas ele se arrependeu. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Enquanto não os confessei, Deus não abriu a sua mão e Deus não fez nada. Irmãos, se você não deixar Deus permitir tocar na sua vida, você vai viver de maneira natural e do jeito que você está. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você abra o teu coração para Ele e comece a confessar o que está errado. Senhor, o que está errado? Me mostra, Senhor, o que está errado, que eu preciso consertar. Eu preciso consertar, porque a hora que o Senhor consertar, a tua palavra diz que o Senhor vai restaurar a minha saúde. Deus vai restaurar a minha saúde. Como nós vimos no vídeo, aquele senhor, esse pastor, quantos anos envolvido com as coisas do mundo, alcoólatra, drogado, cocaína, e a palavra que ele falou lá de a maconha, na Argentina, né? Eu esqueci o nome. Marihuana. Aí, mas um dia, o que ele fez? Ele falou assim: vou dar um basta na minha vida. Eu vou dar um basta agora. Eu vou acabar com isso agora. Deixa eu perguntar, ele teve motivos para fazer isso? O que você acha? Teve motivos ou não? Ele chegar e falar assim: eu quero dar um basta na minha vida. Teve? Então, a mesma pergunta eu faço para você. Qual é o motivo que você hoje vai dizer para Deus, dizendo assim: Senhor, basta hoje na minha vida. Eu não quero viver mais dessa forma. Eu não quero viver assim. Eu quero viver coisas maravilhosas. Eu quero entender o que o Senhor quer para a minha vida. E através daquilo que o Senhor quer, eu quero pedir que o Senhor venha manifestar o seu poder sobre a minha vida. Mas você tem que abrir o seu coração para Ele, irmãos. Você tem que abrir o seu coração para Ele, porque no versículo 14 diz: eis que vem dias, diz o Senhor, que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Lógico, ele está falando aqui de Cristo, mas eu quero dizer para você, para nós que estamos aqui, trazendo para os nossos dias, vai brotar, irmãos, algo aqui neste lugar poderoso, porque Deus vai cumprir a sua promessa. E eu creio nas promessas de Deus. Eu creio de vidas restauradas. Eu creio na promessa de vidas libertas. Eu creio nas promessas de Cristo, de pessoas que são cheias do poder de Deus. Eu creio no preenchimento do Espírito Santo. Eu creio nas pessoas que estão dispostas a fazer a vontade de Deus em todo o tempo. Eu creio, irmão, e é promessa. Se é promessa, eu quero. Porque em Lucas capítulo 24, versículo 49 diz: espere aqui, espere em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Chegou o momento de nós sermos revestidos de poder, irmãos. Chegou o momento de sermos revestidos de poder. Chega de viver nessa coisa de naturalzinho, irmão. Naturalzinho tá bom. Chega de melzinho na colher. Chega de leitinho com bolachinha. Chega. Deus está hoje dizendo para mim e para você: eu quero realizar as minhas promessas nas suas vidas, na sua vida, na vida da sua família, na vida do seu esposo, na vida dos seus filhos, na vida desta igreja. As promessas de Deus vão se cumprir aqui neste lugar. Não sei se você acredita nisso ou não, mas é o sobrenatural e eu acredito, irmão. Eu acredito. Eu estava comentando esses dias, eu falei assim, eu trabalhei com adolescentes um bom tempinho, e teve uma reunião, eu já falei isso uma vez, uma reunião que tinha mais ou menos uns 13, 14 adolescentes, numa saleta menor que aquela que nós temos ali. Nenhum deles reclamou que estava quente, que tinha calor, que estava calor. Nenhum deles.
Mas Deus derramou o Espírito Santo sobre aquelas pessoas. Aqueles adolescentes ficaram cheios do Espírito Santo de Deus, ao ponto de a reunião não conseguir terminar a reunião. E quando o pastor colocou a mão na porta, quando ele colocou a mão na porta e ele foi abrir a porta, Deus falou assim: não entre e não atrapalhe, eu estou fazendo algo especial aqui nessa sala. E ele fez realmente algo muito especial. Qual é o Deus que a gente serve, irmãos? É o mesmo Deus daquela sala daquele dia. É o mesmo Deus que está aqui, que pode encher você nessa noite do poder do Espírito Santo e as promessas de Deus serem cumpridas na sua vida. Mas a decisão não é minha, a decisão é sua. Eu vou parar por aqui, porque eu sei que Deus tem muito mais para fazer conosco, muito mais. Eu creio nas promessas de Deus. Deus não dá um plano de guerra para nós, mano. Ele diz que aqui o plano dele é plano de paz e não de mal, é plano de paz. Se está em guerra, não é de Deus, é do inimigo. Se está em guerra, não é de Deus, é do inimigo. Mas eu entendo também que Deus muitas vezes permite que você vá para a guerra para te habilitar para a guerra, para te alicerçar na guerra, para te sustentar na guerra, para você ser um guerreiro e uma guerreira na presença de Deus. Eu creio que Deus pode fazer isso. Mas eu creio naquilo que a Bíblia fala, que os meus planos são planos de paz e não de mal. E não é de mal, irmãos. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. E eu sei que Deus tem muitas coisas para fazer conosco e irá fazer conosco tudo aquilo que nós necessitamos e pedimos conforme o poder dele que opera em nós. Deus pode fazer? Pode. Ele quer fazer? Quer. Ele deseja fazer? Ele está ansioso para fazer. O que nós temos que pedir para Ele: Senhor, me habilita para isso. Me habilita para isso. E não se preocupe com o que vai acontecer, porque Deus não dá nada para você para envergonhar você. Pelo contrário, Ele vai te honrar. E na hora que Ele te honra, você vai ver o que você pode fazer com aquilo que Deus vai dar para você. Você crê nisso, irmão? Amém? Amém. Essa mãe foi pegadinha, tá? Obrigado porque você falou amém, porque nós vamos fazer uma coisa muito interessante agora. Quem daqui crê firmemente que Deus tem uma promessa para a vida, que você... vamos dar ré. Aí. Quem daqui crê que Deus lhe deu uma promessa, mas ainda não se cumpriu? Levanta as mãos. Pode levantar. Isso. Fique com a mão levantada. Muito bom. Quer dizer que os outros não têm promessa. Estou brincando. Já se cumpriu, lógico. Ok. Mesmo que você tenha promessa já cumprida, Deus quer dar outras. Porque são mais de 8.000 promessas na Bíblia. Será que nós já recebemos todas? Não. Você que não levantou a mão porque você já tem uma promessa que você fala assim: Senhor, eu tenho uma promessa cumprida e graças a Deus por isso. Eu quero que você agora pense em qual promessa que você poderia receber nessa noite. Que você fala assim: Senhor, essa é a promessa que eu gostaria de receber na minha vida, que eu ainda não recebi. Tem alguém que tem isso no coração? Fala assim: Senhor, muitas promessas se cumpriram na minha vida, mas eu tenho uma que ainda não me cumpriu, não se cumpriu, eu gostaria de que cumprisse. Irmão, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que a gente faz isso, irmãos? Porque eu sei que Deus pode cumprir as suas promessas. Quem tem promessa que ainda não se cumpriu, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos orar.